porque esses momentos que a gente passa na vida dão essas viradas de chave, né? A virada de chave de ser pai. Pô, parece que o homem fica mais maduro 50 anos do nada, né? Parece que virou a chave. A mãe da mesma forma, parece que ela começa a ter um instinto que nunca teve. Sobre negócio, quando você vira e fala, ó, o negócio é meu, preciso fazer acontecer, e só vai acontecer se for comigo, e comigo eu falo no sentido de treinar time, correr atrás, alinhar processo, tá com eles ali, se não for comigo o negócio não vai virar, porque eu sou o dono por enquanto, eu sou o dono aqui, porque depois quem movimenta é eles, né? Mas enquanto vocês não viram essas pequenas chaves na sua vida, você não começa a desenvolver. E o legal é que a vida é feita disso, processos e viradas de chaves. Isso vai despertando você para próximos. Olá pessoal, estou começando um episódio aqui bem interessante. Nós vamos aqui conhecer um casal que tem afinidade no trabalho, né? Um ajuda o outro, um traz cliente e o outro atende o cliente. É mais ou menos isso, né? Estou aqui com o Juan, né, e com a Sara. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, é um prazer estar aqui. Estou muito honrada com o convite. E é que nem você falou, é afinidade no trabalho e no amor, né? Com certeza. Tem que estar junto em tudo, né? Pois é. A gente é o real motivo de estar em todos os momentos, todas as horas, todos os segundos junto. Mas também é um prazer também estar aqui com você no podcast aqui. Acho que vai ser bem legal e proveitoso esse momento com a gente. Com certeza. Pois é, então, assim, vamos começar falando de você, né, Juan? Como que é importante a captação de cliente, né? Porque, assim, eu até fiz uma palestra esses dias dos 5 pilares, né, do empreendedorismo, né, das empresas de sucesso. E eu coloco o pilar número 1, as vendas. Porque qualquer empresa que diminui venda ou acabar com as vendas, ela não vai sobreviver. Exatamente. Né? Então, assim, como que você consegue potencializar as vendas das empresas, né, e também da empresa da sua esposa, né? Como que você faz esse trabalho? Trabalha junto, né? Mas uma coisa que eu falo que é importante, e eu tenho, para o pessoal que não sabe, eu tenho uma agência de marketing e publicidade, e quando a gente fala de captação, né, de venda e tudo mais, é um trabalho em equipe, em conjunto, na verdade. A gente tem que ter a vertente lá dentro, ou então dentro de uma empresa, uma equipe capacitada para vender. Em contrapartida, você tem que ter também uma equipe capacitada para mostrar aquilo que você está vendendo. Então, quando a gente fala sobre essa junção, eu acredito muito no equilíbrio, sabe? Porque, por exemplo, na minha parte de trazer lead, trazer prospect, trazer pessoas novas ali para o negócio, ele não parte só também do online, tá? Então, obviamente é um monte de estratégia, tem offline, indicação, você pensa em várias estratégias. Só que em contrapartida, quando a gente fala sobre isso, a gente comunica algo para as pessoas. Eu tô comunicando qual que é o seu serviço, qual que é o seu produto, aquilo que você faz. E no outro lado, a outra vertente, que aí é onde a Sara já tá lá dentro ali, ela mexe com todo o processo do time, é as vendas, né? Então, sempre anda em paralelo. Então, é importante, foi o que você falou, venda, na verdade, é o coração, o ar ali que se respira da empresa. Se você não tem alguém ali, se você... E eu tomei um choque esse tempo atrás, sabe? Então, eu faço uma mentoria... E o cara veio pra mim e falou assim, ó, a gente tá batendo um papo aqui, Juan, conversando, e falou assim, o que a venda é importante pra você? Aí ele falou assim, pô, eu falei pra ele, ó, pra mim é como se fosse o coração ali batendo da empresa, você respira, a venda então é como se fosse o ar ali, né, palpitando. Ele olhou pra mim e falou assim, tá, você tá conversando comigo aqui agora, quem que tá vendendo a sua empresa agora? Aí na hora eu travei, porque eu que fazia as vendas, né, eu travei, eu olhei e falei assim, você tem ideia que agora você tá conversando comigo que sua empresa tá morrendo? Porque se é o que respira, se é o seu coração que é o que bate, quem que tá vendendo pra você e você gastando seu tempo aqui agora trocando essa ideia comigo? Eu olhei pra ele e falei assim, opa. Acordei. Acordei. Preciso fazer. Se é o que respira, tem que multiplicar, né? Tem que multiplicar. Exatamente. É bem interessante. E aí eu vou te fazer uma pergunta interessante, porque você falou uma coisa bem interessante. O digital tá crescendo demais. Eu vejo que tem muita ilusão também no digital. O pessoal posta alguma coisa e acha que o mundo inteiro vai ver. Uhum. E acha que o mundo inteiro viu, né? Depois vai entender melhor, a gente estendendo o seu trabalho, que aí você vai poder explicar melhor pra gente sobre isso. Agora, tem essa boca a boca, o offline, e tem um BNI. Então, assim, por diversas vezes eu já vi um pensamento, algumas pessoas comentando, eu não vou entrar no BNI, eu vou investir esse valor no tráfego digital, vou investir no digital. Então, por exemplo, você tem uma experiência legal para falar, você trabalha com digital e você está no BNI. Né? Como que você acha esse paralelo entre estar presente, boca a boca, né? Que seria mais próximo ali do network, do BNI, e do tráfego digital, né? Como que seria esse paralelo aí? Legal. Na verdade, eu acredito que é fundamental, porque acho que um barco, pensa num barquinho, né? São dois remos diferentes. Não pode só remar de um lado, se você remar de um lado só, você vai acabar dando voltinha.
Então você fica só remando lá, seu barco vai começar a dar volta em vez de ir para frente. Então eu acredito que uma vertente se conecta com a outra. Para mim, ainda pro meu negócio, eu falo porque a SM também, né, a clínica, a Sara, ela também tá no BNI. Não ela hoje, mas o nosso gerente tá lá no BNI também. Dr. Gustavo. Que é o Dr. Gustavo, que a gente entende a importância disso. Porque existe essa ilusão, né? Vai no digital que vai dar tudo certo, você vai ficar rico, e ali você vai estourar, e na verdade é um conjunto, né? De conexões de tudo que você faz. E é aquela questão, né? O internet, você pesca no mar aberto. Então, imagina que você tá no mar ali pescando, e pode ser que uma hora você fisgue um peixe. Porque você tá jogando para várias pessoas ver o seu negócio. E não necessariamente ela precisa do seu negócio naquele momento. Quando eu falo de indicação, a pessoa está indicando algo que a outra pessoa já precisa. Então, probabilidade de taxa de conversão, isso a gente passa na pele no nosso negócio. Hoje, a nossa taxa de conversão, se você parar para pensar de indicação, é quase 100%. É raro alguém que é indicado e a gente não fecha. Mas, em contrapartida, quando você pensa em internet, você fala de volume, né? Então, recebi, sei lá, 100 leads, eu tenho uma taxa de conversão de 25%. Então, é volume. E já é alta, né? E já é alta. Mas, em contrapartida, a energia que você gasta é maior. E acho que é interessante, assim, complementando aqui, porque aqui é legal porque tem a experiência do cliente e tem a empresa. E acredite, eu sou uma cliente chata, né? Você tem um problema, né? É difícil trocar o seu fornecedor, né? Exatamente, não, não tem deixa como não. trocar o fornecedor, então aqui a reclamação, se Ou dá tiver certo que, ou dá certo. ou se tem- tiver que existir, Das duas formas tem que dar certo. tem que dar certo. Mas você comentou sobre essa ilusão da internet, né? Aqui na clínica eu sou muito grata a essa parte digital que é o pessoal da Aerostato que faz. A clínica tem 1 ano aberta aqui. Quando eu vim para Divinópolis, até entrando um pouquinho aqui na minha história, eu não conhecia ninguém. Era uma clínica aleatória que foi aberta aqui. Então, essa outra vertente da indicação, do network, a gente não tinha nada. Então, foi tudo do zero. E nesse momento inicial, o digital foi essencial, porque foi literalmente o que fez com que a clínica avançasse. E pouco a pouco foi despertando. Conhecer um ao outro, indicando um ao outro, e assim foi. Então, sou grata, mas essa parte da ilusão é que muitas empresas geram uma expectativa muito grande em cima dos leads, ou em cima do tráfego pago, ou em cima da empresa de marketing, quando, na verdade, se você não tem uma equipe muito bem preparada do outro lado, não vai adiantar, não vai resolver. Isso, assim, eu falo com você e vários outros colegas que eu já conversei, a gente percebe que a dor é a mesma. Gera-se uma expectativa em cima da empresa e o papel deles é botar o cliente lá. Agora, desde a porta da empresa, seja ela qual for o segmento, até a finalização, tem toda uma jornada que precisa ser percorrida e tem que ser feito com excelência, senão não dá. Então, assim, essa ilusão às vezes fica presa e é onde as pessoas se frustram, né? Precisa ser muito bem entendido, que tem muita coisa por trás. Eu tô ofegante, gente, porque estou grávida. Então eu falo, parece que eu subi uma ladeira. Aqui tem 4 pessoas no podcast, né? Somos 4 pessoas somos no 4. podcast. Parece que eu tô subindo a ladeira, mas tá tudo certo. Então, assim, gera-se essa expectativa, quando na verdade é muito importante essa outra parte de preparar o seu comercial, preparar o seu vendedor, preparar a pessoa que vai receber ali na empresa. São vários setores, né? Porque assim, eu até brinco que o tráfego digital você aumenta o grito, né? Por exemplo, você fala para 2 pessoas, aí de repente você faz uma coisa muito bem feita ali, um vídeo legal, né? Um criativo legal, uma imagem legal ali que representa, é como se você, em vez de falar para 2, você faz para 100 mil pessoas, para 5 mil pessoas, vai dependendo do tanto que você quer alcançar. Uhum. Agora, tem várias coisas, né? Se a mensagem foi legal e encantou, e a pessoa entrou em contato, aí entrou totalmente o que você falou. Agora, daí para frente, a sua equipe de vendas é você mostrar ali que está preparado e tudo. E depois ainda vai além, né? Se você fechou com a cliente ali, ou o cliente, e deu errado, perdeu todo o trabalho, né? Porque a indicação não vai acontecer e não vai acontecer o outro que você falou, né? Que é a indicação boca a boca, né? Isso. Que daquela pessoa que já está precisando, né? Então verdade. é um ciclo que, se falhar na ponta final, né? Que é o atendimento ali, e a maioria das empresas não observa que a parte mais importante é os colaboradores, né? Porque Sem até a pessoa sombra de chegar para dúvida. ser atendida por você, passa por vários colaboradores, né? Com certeza. Você Então, tocou às vezes, num se não ponto teve uma chave. experiência legal ali, Tocou num ponto chave que é fundamental, porque assim, tem que estar todo mundo muito alinhado com a sua visão. Senão não dá, eu não vejo todo mundo que entra, não sei todo mundo que tá passando ali dentro. Se não tiver muito bem alinhado, essa pessoa vai se perder ali no meio.
né? Então, essa questão de treinar a equipe, preparar a equipe, a gente é muito, muito, muito atrelado. Então, lá, por exemplo, na clínica, tanto na clínica quanto no aerostato, direto a gente tem treinamento de equipe, sentar, conversar, alinhar os pontos. Isso tem que existir. E acho que essa cultura dentro das empresas tem começado, não tem tanto tempo. Porque antes era muito, eu sou o dono, eu mando, você faz. Teoricamente, de uma forma bem, Bem assim, reta. bem reta e direta, era basicamente isso. Tanto que o termo colaborador começou a vir agora. Antes era funcionário. Hoje não, hoje a gente entende que são colaboradores. É um time que cada um tem seu papel fundamental para marcar o gol. Um só não dá. Não tem como defender e bater o gol e não sei o nome dos... Eu não vou nem me atrever, senão não vai dar certo. Pois é, você falou um negócio interessante, Ossara, porque assim, quanto mais, tudo que você falou é muita verdade, né? De treinar a equipe, de enxergar como colaboradores mesmo, e quanto mais a gente tiver aquele desejo de fazer a empresa funcionar sem a gente, sem os donos, isso aí é mais importante, porque quando você falou assim, que o dono tá lá e manda e pronto, ele tem que estar lá para toda hora estar dando as ordens, Ele sai do operacional. Né? Aí se ele falar assim, não, peraí, eu saio, né? Igual você falou, você tá fazendo a mentoria e quem tava lá vendendo? A partir do momento que você fala, não, peraí, eu saí da empresa, mas a empresa tem o time que tá me representando. Ela funciona da mesma forma sem você, sem dúvida. Aí a gente tem que focar nisso, né? E aquela máxima também, né? Na verdade, o dono ou o líder que tá ali na empresa, o proprietário, ele faz o time. E o time que faz a empresa, né? Então, se a pessoa tem essa vertente de, olha, a gente faz o time, a gente constrói o time, e o time que constrói a empresa, você começa a ter uma visão diferente. Pô, então meu foco não tá em... Óbvio, né? Construir a empresa, você quer construir, mas meu foco tá aqui em gastar energia com o meu time, porque eles que vão construir. Aí que entra o ponto do próprio dono, proprietário, enfim, poder ter um momento de, opa, sair um pouquinho aqui do controle, sair um pouquinho da operação e vou deixar eles desenvolverem. Até porque, quando você pensa em time e equipe, você contrata pessoas que vão ser capacitadas, ou que você já pensa em, pô, eu quero pessoas que são capacitadas e se desenvolvam também, senão elas não crescem, né? Como que você cresce também? Você teve liberdade em algum momento para fazer algo, para começar a desenvolver. Então, isso é importante nesse desenvolvimento de empresa, de time. Eu acho que é um ponto que hoje, assim, você também deve, lógico, né? Conversa com vários empreendedores, e é uma dor muito comum, quem não consegue sair do operacional, fica preso ali. Você não tem liberdade de horário, você não tem liberdade de empreender em outro negócio. E quem gosta, gosta, né? A gente fica inventando outras coisas para poder investir. Procura dor de cabeça, né? Procura dor de cabeça, literalmente. Você não tem tempo, seu negócio depende totalmente de você. Então, quando você consegue sair desse operacional e, poxa, minha empresa tá funcionando independente de mim, aí sim, aí o negócio tá começando a fluir. E isso eu tô falando por experiência própria, porque por muito tempo, pensa, eu dentista. Poxa, se eu não sentar ali e ficar atendendo, não entra. E o boleto não para, né? Então, assim, foi uma virada de chave mesmo, essa linha de pensamento. Treinar a equipe, ter uma equipe bem capacitada, para quando eu me ausentar, aquilo continuar funcionando com Sara ou sem Sara. E é o que tem acontecido, graças a Deus. Até porque, para dar conta de outras dores, né? De cabeça, Exatamente. Não tem jeito. Pois é, muito interessante o que você falou, porque assim, você vai tirar as férias de uma semana, se o consultório ficar parado, e tá tendo os custos, né? E você tá lá gastando dinheiro, né? Eu fico pensando, o meu sonho é ir pra praia e ganhar dinheiro na praia, sabe? A gente chega lá, assim, só veja o dinheiro indo embora. Plim, plim. Ah, uma água de coca, não sei o que. Sabe que o Juan brinca? Só te interrompendo. O Juan é assim, ó, ele pega o negócio, ele, nossa, acabei de beber R$10. Nossa, acabei... Ele fica brincando com isso. Agora não, né, amor? Mas antes ele falava isso também. Mas é isso, você tá na praia, mas né? É a ideia, né? Aí, agora você vai ver depois que vier uma criança aí que tá pra chegar, né? Vai intensificar. Um picolé, não sei o quê, né? Por aí vai também. É. Mas assim, meu sonho era estar lá e ganhar dinheiro, né? Assim, lá, né, também, né? Gastando e ganhando lá. Sim. Mas a minha empresa funciona, eu tô viajando, a empresa continua funcionando, então dá essa sensação de que eu estou gastando, né, de férias e a empresa continua funcionando, né? E sem falar na qualidade de vida. Porque a gente tá falando da questão financeira, que óbvio a gente quer que role, mas tem a outra parte também. Como é que você tira umas férias e aí do nada, oi, aconteceu isso e isso aqui. Oi, tem que fazer isso e isso. Pessoas que não conseguem resolver por si só. Essa dependência. Eu agora quando saio falo, se acontecer alguma coisa, não me liga.
Resolve. Resolve. Qualquer coisa, pergunta pro Google. Se o Google não responder, eu que vou saber. Então, ó, não mexe comigo. Essa aí eu vou copiar, não vou copiar, não. É mais ou menos isso. Ok, Mas Google, me ajuda aqui. Ó, se vira. o Google sabe tudo, né? Então, se ele não sabe, quem dirá eu? Mas é bem isso. Até o empreendedor, acho que ele busca isso, ter essa liberdade de tempo, essa liberdade financeira também, né? O esforço todo nosso é para isso. Ver a empresa bem, os colaboradores também, óbvio. Que eu prezo muito isso também. Eu não tenho o pensamento de crescer sozinha. Eu quero muito que quem esteja comigo deslanche também. Eu acho que quando você trabalha com pessoas que estão crescendo, a motivação é outra. É outro nível. Tem propósito dos dois lados. O engajamento deles, né? A preocupação, porque ali a pessoa tá vivendo o meu sonho. Então, quando eu me preocupo com o dela, e isso assim, de forma genuína, sem forçação de barra, a gente percebe como a entrega do outro lado é diferente, né? E é algo que a gente vive muito em ambas as empresas, graças a Deus. Eu acredito muito nisso também, porque assim, quando você... Eu gosto na entrevista perguntar à pessoa, por exemplo, eu tenho a área de vendas e de manutenção na minha empresa. Aí eu pergunto assim, de determinado momento, né? Se tiver uma vaga na área técnica e na área comercial, qual que você prefere? Aí a pessoa fala assim, eu prefiro o comercial. Só que a vaga que eu tenho é para técnica. Aí geralmente essa pessoa eu não contrata naquele momento. A não ser que é uma pessoa que eu vejo que vai entrar ali e depois eu posso passar para outra função, né? Porque assim, a pessoa não vai ficar muito conectada. E às vezes a pessoa está querendo trabalhar por necessidade, que é importante, mas ela tá ali até arrumar um outro emprego, então fica aquela coisa desconectada, né? Sim. Agora, quando chega uma pessoa e fala assim, teve um colaborador, eu tenho o maior carinho com ele, ele chegou lá e tinha menos de 17 anos. Tinha uma vaga para técnico de servidor, que é uma coisa complexa, e ele chegou lá e falou assim, eu vim olhar sobre essa vaga aqui. Eu falei assim, mas aqui, você entende servidor? Não. Aí eu falei assim, e ele chegou na firmeza, aí eu falei assim, mas eu resolvo. Como eu não vou fazer, né? Aí, mas me conta mais de você. Foi falando, tal, não sei o quê, mas que eu tenho muita vontade, não sei o quê, tal. Eu falei assim, aqui, deixa eu te falar um negócio, eu não tenho a vaga para você hoje não, mas eu vou arrumar uma vaga na empresa para você. E nesse dia, não nesse dia, mas a partir desse dia, nós pensamos em colocar um atendente no laboratório, que antes a gente só tinha lá os técnicos que chegavam e cada hora um atendia o cliente, e desde então ele virou atendente. Ele cresceu lá, foi para as vendas, foi o melhor vendedor naquela época lá. Olha só. Isso eu te falar que eu sei quem que é. Sabe? Estudei com ele. Viu? Sei quem que é. Tá no BNI também, tá não? Eu também sei. Não. Não. Olha. Deixa eu ver, eu acho que não. Servidor. Não, esse é fantástico também. Esse é bom demais. Claudinho. Esse é bom demais. Eu posso falar também. Porque lá falou bem mas demais de o você. Claudinho é diferente. Quando ele chegou, ele já sabia muito. Ela é fora da curva. lá, na hora que ele chegou lá, e ele já tinha uma visão clara quando eu contratei ele. Você, eu quero aprender, quero montar meu negócio. E isso é legal você tá falando aí, ó, porque aí a gente entrou nesse detalhe quando a gente fala de time, colaboradores, funcionário, enfim. Porque quando você tem uma visão de querer fazer a pessoa crescer, ele compartilhou comigo recentemente e quem fez ele abrir a empresa dele foi você. E você deu a oportunidade e falou assim, pô, vai, tipo, deu um chute na bunda, né? Vai que você tem pra onde ir. E ele falou pra mim, então as pessoas, antes de eu conhecer você, quem me falou bem foi ele. Ele falou assim, olha, hoje eu tenho com a minha empresa aqui, mas pode ter certeza, meu pontapé inicial ali foi o Kilder, ele que me empurrou ali. Então esse negócio legal também de fazer o colaborador crescer. Eu não sabia, ele compartilhou comigo, ele falou que foi um dos pontapés é massa demais, eu gosto demais dele. E isso é legal, por exemplo, de colaborador, de time, e tem que ter essa visão, e tá tudo certo, né? Porque a vida do empreendedor, a gente fala sobre, a gente quer chegar, almejar esse ponto de, opa, tá um pouco mais tranquilo, tem um time ali que é nota 1000 ali, crescendo, mas em contrapartida a gente fala que é processos, né? A gente fala, a gente quer chegar, mas a gente entende que é um processo bem dolorido. Pra você construir, reconstruir, fazer acontecer. E tá tudo bem pra quem não for viver esse momento, ou pra quem quer viver isso. Só que é um desafio, né? Então, a construção disso, a construção de time, a construção de uma empresa, a construção do seu negócio, ele é um processo que você tem que passar uma escada ali que, dependendo do degrau que você vai ver... Tem que passar por ele. E que escada, né, gente? Vamos lá. Eu tô querendo pôr um motorzinho pra virar rolante, pra ver se facilita. Mas acho que não. Isso aí, mas teve uma entrevistada aqui, a Laiane, né? Ela não formou ainda como enfermeira, mas tem um propósito muito claro. E ela falou uma coisa muito interessante, que faz muito sentido com o que você falou. O propósito tem que ser acompanhado de processos. Então, assim, eu tenho um propósito muito grande, beleza, mas os processos têm que ser muito claros, porque são passos. Né? E queimar etapas
nem sempre vai te ajudar, né? Com Às certeza. vezes você pode até ir mais rápido, mas você vai ter algum problema. Por exemplo, se o Claudinho tivesse começado a empresa dele antes de ter experiência comigo, talvez ele ia demorar até mais resultado, não sei, né? Mas assim, é uma pessoa que via claro nele aquele investimento de conhecimento, né, de aprendizado, Preparação e é aquela mesmo. pessoa assim que você vê que é muito aberta, tanto a conhecimento quanto a feedback. É. Você fala um negócio com ele, você vê que é processo ali, né? E são pessoas que deixam pra gente um legado aí, todos que passam na empresa, né? E com certeza vocês já devem ter históricos também de Com pessoas que certeza. passaram por lá, tá desenvolvendo seu Sim, negócio, né? E por aí vai, né? Exatamente. É legal. sim. E por muito tempo nós fomos essas pessoas, né? É. Então, quando eu não tinha minha empresa também, que no início eu estagiei por muito tempo. E eu fiquei numa mesma clínica mais ou menos uns 7 anos, atendendo e participando de tudo ali. Então, eu era essa pessoa que escutava os feedbacks, que aprendia os processos, que entendia onde eu conseguia fazer o meu melhor, onde eu não conseguia me desenvolver tanto. Então, hoje a gente tem os colaboradores, mas a gente já teve ali, né? A gente sabe como é que é o outro lado. Com certeza já teve do outro lado, né? Com certeza. E vocês são de Campo Belo? Ele vai falar que é de São Paulo, mas não leva a sério, não. Ah, Tô é? brincando. Eu já vi que tem um sotaque meio descolado. Não, Mas ele é originalmente de eu sou São Paulo. originalmente São Paulo. Não, nasci em São Paulo. O DNA é de São Paulo. É de né? São DNA é São Paulo. Não, até os 13 conta Você ainda. é de não. São Paulo, uai? São Paulo, uai. Uai, trem. Não, sou É de São que eu- Paulo, São Paulo. São Paulo mesmo? Mudei pra Minas com 13 anos, né? Então já falo trem, falo uai. É. Já tô É que eu acostumado. fico amolando ele, porque eu sou de Campo Belo. E aí, quando ele foi pra Minas, ele de São Paulo, né? Sai de uma cidade grande, ele foi pra Guanil. Eu não sei se você já Já ouviu falar em falar. Guanil? Já. Guanil 3.500 deve ser o habitantes. tamanho desse quarteirão aqui, ó. Ah, é? Olha, eles estão ouvindo aí, viu? Não, gente, eu amo Guanil, mas é pequenininho. Eu mudei pra lá, imagina, de capital, São Paulo, mudei pra Guanil. Aí depois vim pra Divinópolis, mas eu sou de São Paulo. E eu de Campo Belo vim pra cá, eu digníssimo daqui, né? Arrastou, Então né? ele veio pra cá pra fazer Mas vocês faculdade. conheceram ficou aqui ou lá? lá. É, lá. Em Campo Belo. Foi Já lá. conheci ela A lá. Maguanil é perto de Campo Belo? Do lado, tipo Cajuru, daqui. Mais perto. É mais perto ainda. É uma cidadezinha. Próximo daquele hotel que tem lá. Eu fui naquele hotel, acho que é Alamo que tem lá. Álamo. É no sentido oposto, mas é mais ou menos isso. Mesma Ah, distância, entendi, mais ou menos. distância. Uhum. Entendi. Então ele de lá e aí nos conhecemos, né? Depois intensificou no digital. Gente, olha pra você ver. Você já tava Nada. investindo Não, é no porque- digital ou não? É porque foi no Uhum. Facebook. Ah, Isso é? que eu tô- É. Começou a conversar mais, É bom desembolar. isso foi, mesmo, foi, né, lá. do digital. Quem precisar de internet, ó. De dicas. De dicas. Aí intensificou por aí, que as conversas foram ficando, como é que se diz, mais frequentes, tudo por rede social. Depois acabou, nunca mais. Lacei. É. Aqui não Amarrou. perdona. Aí, ó. E aí a gente se casou no ano passado, Novembro do ano passado, né? Faz É. pouquinho tempo. pouco tempo, a gente ia Recém-casados. completar um ano agora. E aí vim pra cá. E falando em casamento, eu vou te contar um negócio. Eu vi o vídeo e fiquei emocionado, viu? Ah, você viu da o irmã vídeo? da Nossa, eu Vitória. vou falar que eu segurei. Eu não sei se a Vitória percebeu. Mas que lindo o vídeo. Ah, foi um momento muito especial. Sabe por quê? O que me chamou a atenção no vídeo é assim, aquela. Eu não sei como que seria a palavra. Assim, era o seu momento mais importante, mas você queria compartilhar com sua amiga, né? Se você quiser compartilhar aqui, né, sobre Eu tô o vídeo. grávida, Compartilha o que então aconteceu, eu né? choro. Não, mas foi um momento assim, que meu Deus, né? Não dá nem pra explicar. Mas foi muito despretensioso. Tanto que quem postou o vídeo, na verdade, nem fomos nós. Foi a equipe de filmagem do meu casamento. Quando ele viralizou e tudo mais, nem tinha sido a gente. Você nem sabia que. Eu nem ia postar. A pedidos da minha amiga. Então eu nem ia postar. Depois que viralizou, eu falei, agora eu posto, né? Mas no momento ali, a intenção era ter ela no dia. Porque nós duas, assim, a amizade já é de muito tempo. E a gente sempre teve sonhos específicos ao longo da vida, né? Ah, vamos formar junto. Vamos... quando eu casar, eu quero que você esteja grávida. Um sonho bobo de adolescente, mas que acabou fermentando, né? E no casamento dela, por exemplo, o Juan me pediu em casamento. Olha, que legal. Aí sempre tá atrelado. E a gente sempre gostou muito disso. E no meu casamento existia toda uma expectativa por ela estar grávida também. Mas eu só... Compartilho com o pessoal, às vezes a gente ia casar, a situação, Eu já porque tô- às vezes eu o que ele já talhei, viu, ele entendeu. É Mas porque ele já viu o compartilha vídeo. pra pessoa entender. Deixa eu voltar. É porque um vídeo viralizou na internet.
Porque no dia do meu casamento, eu me vesti de noiva, lógico, né? Tava vestida de noiva. Antes de ir pro momento ali do casamento, eu dei uma voltinha, passei no hospital, que a minha melhor amiga tinha acabado de ganhar neném. Então eu passei lá Ela ia ser pra nossa ela. madrinha, né? Ela foi nossa madrinha de civil, ia ser nossa madrinha do casamento, Do religioso. do religioso. Aí O no neném dia, veio antes, no né? dia ela Ela veio. ganhou o neném. Olha E só. engraçado que ela foi minha única madrinha que eu coloquei nos dois. No civil e no religioso. Ela foi minha madrinha. Então acabou que deu certo, né? E no civil eu percebi que ela tava muito quietinha. Eu falei, gente, aí que eu descobri que ela já tava sentindo As contrações. o início ali, os sinais, né? Que tava chegando o momento. Mas ela não me contou, pra eu não ficar ansiosa. E aí não deu outra. De noite recebo a ligação que tinha uma pititinha chegando. Aí fui pro hospital, participei do momento todo, fiquei com ela, vi a Elisa. Mas no outro dia era o meu casamento. Então, assim, foi uma mistura de sentimentos que, meu Deus do céu, o Juan custou me controlar porque eu chorei a noite inteira. Eu pensava assim, gente, Felicidade que eu ia casar. a gente finge, né? Mas chorei a noite inteira, eu pensei, não vai ter maquiagem que vai cobrir o inchaço desse olho aqui. E aí, eu só consegui sossegar lá no salão, porque eu tinha reservado um salão, fechado ele. Todas as madrinhas estariam lá. Então, aquele momento sem ela, tava péssimo pra mim. Então, no salão em si, eu chorava muito. Então, tava todo mundo sem graça, porque, meu Deus, o que eu vou falar, né? Até vir a ideia de ir no hospital. Que aí eu parei de gastar energia em pensar na ausência e aí pensar em fazer acontecer. Aí combinei uns trâmites com a Vitória também me ajudou a organizar pra eu conseguir estar indo lá no hospital. Aí cheguei no hospital, tanto que no vídeo, se alguém assistir depois, vocês percebem que ela começa falando. Porque o meu videomaker do casamento entra e fala que ela vai gravar uma mensagem pra passar na festa. Eu vi que ela fala assim, eu vou gravar um vídeo, né? Eu tô gravando um vídeo, ela fala alguma coisa assim. Isso. Aí ela fala, amiga. E já chora, né? Então eu tava atrás da porta ali de fora, esperando. E na hora que eu escutei que ela começasse a falar, eu ia entrar. E aí foi aquele chororô danado, né? Ela muito emocionada, também dividida, que não pode emocionar demais, senão o leite seca. E tá morrendo de emoção. Ai, meu Deus, mas deu tudo certo no final. E aí ela pôde, né, de certa forma, estar nesse momento. E olha como é engraçado os propósitos, né? Às vezes a gente não entende algo que acontece ali, no momento. Fala, poxa, oh meu Deus, ela não podia ganhar um dia depois? Só um dia depois, ela podia estar lá comigo. Mas se isso não tivesse acontecido, a gente não teria alcançado tantas vidas como a gente alcançou, porque foram milhões e milhões de pessoas que assistiram o vídeo, literalmente. Quantas mensagens a gente recebeu de pessoas que foram tocadas por esse momento, de sentir amor, de sentir paz. Então, assim, a gente nunca teria alcançado essas pessoas, ter a oportunidade de ir no SBT, conhecer a Eliana, viver os momentos que a gente viveu e vive até hoje em função desse momento, se isso não tivesse acontecido. Tudo teria se resumido só a uma cerimônia de casamento. Mas o propósito era muito maior. E a nossa amizade é uma amizade diferente. Então, ter tido um propósito em cima dela e de como é que fala, um alcance tão grande assim, foi muito bom, foi muito especial, sem dúvida. É muito legal. Eu fiquei pensando, né, na questão da amizade, do compromisso, né, que vocês tinham, né, de uma ver a outra de vestido de noivo, né, ver nesse momento. E você falou assim, não, então se ela não pode vir, eu vou lá. E são dois momentos muito especiais, né? Sim. Porque ela com a bebê novinha, né, recém-nascida, e aquele momento ali é ímpar. E não tem você, explicação. naquele momento ímpar que é o casamento, né? Exatamente. Eu acredito que, né, eu acho que é os dois momentos mais importantes da mulher, né? Na hora de casar e na hora de ter o filho, né? Com certeza. Do homem também, né? Casamento, mas como pra que é? O mulher momento do parece homem. que tem um negócio diferente, né? A mulher Folgado, só. espera muito por isso. Eles falam que essa piscina é gelada, mas não é não. É boa. Não, é boa, E né? é boa. A água é quentinha. Não, mas essa aqui é boa. Só que em casa é errado que é gelado, né? Isso é mesmo. Eu amo meu casamento. Eu também não reclamo de casamento, não. Não, A gente não, a gente fica brincando, mas Não pode piada. perder, mas é bom demais. E assim, com relação à Patrícia, né? Eu só chamo ela de Dadá, então falar Patrícia é até esquisito. Mas muita gente fala isso pra mim. Fala, Sara, mas como que você teve esse pensamento de nesse dia que você tá tão ligada ao que tá acontecendo, você deixar esse dia de lado e ir lá encontrar com ela? Mas a questão é que eu tenho certeza que se fosse o contrário, ela faria a mesma coisa. Sem pensar. E também, assim,
para pra pensar, foi uma coisa, um ingrediente a mais também, né, naquele momento, né? Com certeza. Porque Depois se que você tava chué daquela forma, que queria que ela estivesse junto ali, e você Eu for tava. lá, né, Quando eu saí de lá, eu tava plena. Você vê vídeos meus do casamento, não tinha um pingo de nervosismo. Esse aqui tava morrendo de nervoso. Eu não, tava plena. Sabe quando você se sente assim, ó, pronto, tá completo. Agora tá tudo certo. Então, assim, nossa, foi um momento muito especial, muito mesmo. Não, mas E é história pra contar, né? E é emocionante, assim, que dá pra gente conectar realmente com essa... a gente vê que a verdade, né, naquele momento ali, Uhum. assim, a verdade dessa amizade, esse vínculo que vocês têm, né? É E daqui forte. a pouco, né, a sua bebê nascendo, aí vai ser a oportunidade dela Com certeza. A participar dela é desse a momento Elisa também, né? e a minha agora é a Lisa. Olha É só. o nome, tá vendo? Ou é amigo ou é amiga. Com Essas duas também não certeza. tem opção. Isso aí é muito Ai, legal, né? ai. É bom, é muito bom. Ó, e, assim, não tem como explicar esse momento, não. E o pai só vai saber depois que pegar no colo. Todo mundo Porque fala. a mãe, Só tem assim, experiência depois que nasce. eu achava, né, que eu já tava, assim, muito feliz quando a Grace estava grávida. Muito feliz mesmo. Mas na hora que você pega no colo e você fala assim, É outra gente do experiência. céu, isso aqui é diferente. Eles falam que depois que nasce, que você realmente parece que, opa, eu acho que eu tô... De verdade, Vou sabe? ser Porque pai na mesmo. hora que eu peguei, essa sensação que você teve, assim, de paralisar as coisas, eu tive quando eu peguei a Lívia no colo. E é estranho pra gente que é pai, porque assim, a Grace estava lá com anestesia, estava no bloco cirúrgico ainda e tal, e eu peguei a Lívia no colo e ficava assim, meu Deus, ela começou a chorar, o que eu vou fazer? Né? Aquela situação. Pra quem que eu eu entrego? olhava, e foi um momento assim, foi um momento muito único. O mundo parou. Eu olhava pra ela assim, o mundo parou. Sabe, a ansiedade acabou, não tinha mais, porque a gente fica ansioso com aquele tanto de coisa e Sim. tal. E eu ficava com ela no colo, né, depois. E fiquei horas com ela no colo. Todo mundo queria pegar, não, ela tá quietinha, ela não pode acordar, não. Oi, E é a engraçado. sensação que eu tive que o mundo parou, é a coisa mais gostosa, assim, única, sabe? É momento família agora, né? Porque... Agora a gente entrou num Aí você assunto para pra pensar, não, que agora... precisa de uns 5 podcasts. Não, mas é legal porque... Aí volta um pouquinho porque muda tudo, né? Mesmo antes de nascer, que isso, o movimento que você faz, você já pensa ali. Aí eu falo em todos os âmbitos, né? Pessoal, empresa, você tem que fazer todo o movimento porque você fala assim, nossa. Aí é o que o pessoal fala, você comentou aqui nos bastidores aqui, falou assim, aproveita que passa rápido, né? Todo momento passa rápido. Então a gente tá tentando fazer todo o movimento na empresa, nas empresas, para se organizar, para chegar a esse momento e falar assim, pô, eu vou gastar minha energia agora com a minha filha, com esse momento. Porque dizem que é acelerado, é rápido, então você não vê. Então são momentos preciosos. Por isso que é importante também toda essa organização, essa parte assim, porque muda a chave, né? Você começa a pensar outras coisas. Você fala, gente, Eu agora... brinco, eu falo, gente, não tem nem tamanho, já manda no meu dinheiro, manda no que eu como. Agora tem que Manda ganhar... nos exercícios que eu posso, que eu não posso fazer, e nem tá aqui. Determina muita coisa. Muito. É louco. E mesmo não tendo nascido ainda, quantas prioridades já mudaram? Tanto pra mim quanto pro Juan. Assim, por mais que a mãe sinta ainda mais, mas já muda muita coisa. Várias coisas que antes pra mim já tinha muita importância, agora já não é Tem que tanto mudar, assim. né? Você vai passear e você vê que a roupinha de menino é muito mais cara que de homem, você fica doido da cabeça. Você tá doido. Tem que realinhar, Tem né? que realinhar, não tem pra onde fugir. Mas assim, eu acho que o filho desperta o amor próprio nosso. Porque a gente começa a tomar mais cuidado com a gente, porque a gente tem que cuidar daquela criança, né? Sim. Então, assim, eu percebi isso muito com a minha esposa. Ela só comia o que era bom pra minha filha quando ela estava grávida dela, mesmo depois que está amamentando. Então, assim, a gente passa a demonstrar esse amor próprio pelo outro, Legal. né? O ser humano é meio doido, né? Assim, a gente deveria fazer isso sempre com a gente mesmo, né? E aí, Só que eu não sei o que a gente trazendo faz. até pra empresa, eu tinha visto um vídeo a respeito disso que falava sobre o horário de chegar na empresa. Lembra? Nossa, isso aí foi... Você lembra certinho do... Como fala? É. Na verdade, é muito legal esse E você vídeo. falou sobre isso, sobre pensar tanto no outro, e eu vi um vídeo sobre isso. O cara fala mais ou menos assim, não sei se você já chegou a ver isso, um corte também de podcast, aí o cara começa a compartilhar e fala assim, que ele todo orgulhoso, não, abri minha empresa, eu chego na minha empresa agora às 10 horas da manhã, aí o cara olhou pra ele e falou assim, tá, mas você tá feliz com isso? Mais ou menos nessa pegada, né, obviamente teve a linha lá que ele falou, mas você tá feliz com isso? Parou pensar que quando o negócio era dos outros, você acordava às 6, 7 da manhã pra trabalhar, quando trabalhar pros outros, 6, 7 da manhã, e agora que você vai construir o seu sonho, o seu negócio, você não doa tanto que nem se doar pro negócio das pessoas? Aí ele tomou um choque assim, aí você fala... E é realmente essa questão de você mudar um monte de prioridade. Que, na verdade,
A gente já deveria ter essas consciências ou ir adaptando a isso com o tempo, em todas as áreas. Aí é o que a Sarah falou, porque no negócio também, né? Quando você pensa que o negócio é seu, você está construindo aquele negócio, o momento de você também não desistir, porque essas fases de processo e de entender que há uma energia que você demanda. Por exemplo, você tem uma experiência já grande hoje no mercado, business, negócios, e para você chegar onde você chegou hoje, para poder estar aqui podendo gravar um podcast, enfim, você já conseguiu, passou por coisas demais para poder movimentar sua empresa, para fazer ela crescer, para fazer ela chegar onde ela chegou, para ter o nome que ela tem hoje. Então, é uma virada de chave. E eu acredito que é legal isso a gente entender, porque esses momentos que a gente passa na vida dão essas viradas de chave, né? A virada de chave de ser pai. Pô, parece que o homem fica mais maduro 50 anos do nada, né? Parece que virou a chave. A mãe da mesma forma. Parece que ela começa a ter um instinto que nunca teve. Sobre negócios. Quando você vira e fala, o negócio é meu, preciso fazer acontecer. E só vai acontecer se for comigo. E comigo eu falo no sentido de treinar time, correr atrás, alinhar processo, tá com eles ali. Se não for comigo, o negócio não vai virar, porque eu sou o dono por enquanto, eu sou o dono aqui, porque depois quem movimenta é eles, né? Mas enquanto vocês não viram essas pequenas chaves na sua vida, você não começa a desenvolver. E o legal é que a vida é feita disso, processos e viradas de chaves. Isso vai despertando você para próximos níveis, próximas etapas. Acho que é uma das coisas que mais para o empreendedor, né? É entender o momento do processo. O que você acha? Eu acredito que sim. E essa chavinha que você falou que vira, o filho vira as mais rápido, sabe? Porque, assim, é interessante que o filho tem as fases e cada fase tem uma demanda, né? Uhum. E aí a gente começa a ter mais necessidade de crescer para cumprir aquilo ali. Se você for parar para pensar, pega os empresários, ou independente de ser empresário ou não, pega uma pessoa em várias fases da vida dele, comparando com o crescimento do filho e a necessidade de crescimento pessoal do pai. Porque imagina que seu filho entra para a faculdade, é a hora que você vai ter mais gastos. O que você vai fazer para você conseguir ganhar 2 vezes mais, 3 vezes mais? Para ter aqueles custos. Então, essa chavinha acelera essa mudança. Sim. Né? E aí, respondendo a questão do processo, eu acho que tem total ligação com isso, com a questão do processo. Por quê? A partir do momento que a gente entende isso aí, porque uma vez eu vi uma palestra muito legal no Congresso Mundial de PNL sobre os caos dentro da empresa. Uhum. E se você for pegar a sua empresa e olhar ela ciclicamente, sempre assim, vai bonitinha, tudo alinhado e tal, de repente alguma coisa muda. Um funcionário saiu, ou teve qualquer mudança que seja, o mercado, qualquer coisa, aí ela cai. Sim. Aí se ajusta de novo, volta para a mesma altura, acontece outra coisa. A gente fica tendo aqueles dentes, né? Uhum. Ou às vezes aqueles picos, né? Eu faço esse desenho, né? Direto. Aí por que eu acho que uma franquia dá muito sucesso? Porque eles ingestam os processos. Tem que ser assim. Vai no Subway e fala assim, não, eu quero esse pão não. Quero que você pegue o pão de hambúrguer e coloca aqui no meio. Eu quero que você faça assim. Eles têm um processo, é aquilo ali. Exatamente. Estão vendendo aquilo ali. Só que vende aquilo ali no mundo inteiro. Uhum. Né? Daquela forma, daquele jeito. A facilidade de acelerar é muito mais rápido, né? Porque tem a base. Tá a fórmula do bolo certinho que tá dando certo ali e não permite mudança. Né? Então o processo está engessado. Agora o empresário que está tendo muito picos, né, de felicidade e momentos de tristeza ali, muito caos na gestão, né, a palestra falava isso, dos caos que a gente tem, que é cíclico. Uhum. Agora, o que diminui muito é a empresa que tem os processos muito engessados. Entendeu? Sim. Engessado num bom sentido, né? Na verdade, definido, né? Definido. Porque a base é construída por isso, né? Você constrói a base com valores, e tem muitas empresas que não têm seus valores definidos. Você constrói a base com seu propósito e missão, e exatamente com os processos definidos. Você tem que ter o processo definido. Até porque você não escala negócio sem processo. Por que franquia é escalável? Porque tem processo definido. Por que muitas das vezes você não escala o seu próprio negócio? Você não consegue fazer com que aquilo rode mais, ou ganhe mais, ou expanda mais? Porque não tem processo definido. Então essa parte do processo definir, desenhar, é uma coisa árdua, chata, porém tem que ser feita. Não significa, por exemplo, a gente já fala de franquia, não significa que uma franquia não venha falir, ou um cara que abriu uma franquia não consegue, às vezes vai sempre ganhar dinheiro. Tem momento que ele não vai conseguir, porque depende também do cara desenvolver aquilo, colocar a mão na massa, né? Quem dera, né? Quem dera se fosse Vamos abrir franquia toda hora. Você abre franquia toda hora, toda esquina. Mas essa questão é importante você ter essa definição. E a gente comenta sobre isso de processo em etapas, processos de, agora, prática de trabalho ali, definido, porque a gente passa muito por isso, né? A gente passou por várias fases. Passou pela fase de deixar tudo a Deus dará, porque quando você inicia, você não sabe por onde que você vai, você faz tudo. E a fase de que hoje a gente
a necessidade, né? Hoje vai vir uma menina em janeiro, e eu e ela precisa estar com esse processo 100% desenhado, com o time 100% engajado, para que eu e ela consiga ainda mais ficar um pouco mais, pô, vou respirar, vou gastar esse tempo aqui. Eu brinco com ela direto, né? Ela fala que a licença maternidade é quanto tempo? 3 meses. A minha que a paternidade vai ser 6. Eu já defini. A minha vai ser 6. Eu vou aumentar, vou bater recorde nacional. E a minha vai ser 6. Tô desenhando tudo prontinho pra 6 meses eu ficar só paparicando ali. Então tem sonho, né, gente? Quem dera. Vou sonhar. E eu vou te contar um negócio. Teve uma vez que eu tava no cliente, eu não tinha filho ainda não. E era uma sexta-feira, já era depois de 6 horas. E já tava... Eu já contei isso em outro episódio, mas tem muito a ver com o que você tá falando. Aí o que acontece? O cara virou pra mim e falou assim, você não tem filho não, né? Eu não tenho não. Aí eu percebi, mas por que você sabe? Não, porque até uma hora dessa, numa sexta-feira, se você tivesse filho, você tá doido pra chegar em casa e ver seu filho. E aquele negócio mexeu comigo, eu fiquei pensando aqui. Ele falou pra você. Ele falou pra mim. Ah. Eu fiquei pensando, isso faz sentido. Hoje eu entendo perfeitamente o que ele tá falando, porque assim, a gente fica doido pra ser mais objetivo, pra terminar, pra voltar pra casa. Né, pra chegar lá, pra dar um abraço, pra dar um beijo, pra curtir esse momento todo. Sim. E aí isso faz com que a gente seja mais objetivo também. Tanto nas conversas, quanto no trabalho. Exatamente. E também até ter mais resultado financeiro. Sim. Porque a gente começa a ter necessidade, né? Você fica desesperado, assim, opa, tem que resolver. É aquela tênue, né, que a gente fala. Tem duas opções quando você tem uma vida financeira. Você vê que o negócio tá apertando, você ganha um valor X por mês. O negócio tá apertando ali, você tá chegando no teto ali. Você tem duas opções. Ou reduzir seus gastos, ou aumentar seu salário. Ou se virar e aumentar o faturamento daquilo seu. Então você tem duas opções. E tudo na vida, eu acredito, são decisões. Então você tem essa decisão. E esses momentos que a gente fala de virada de chaves, impulsiona a gente para esses momentos de, opa, eu preciso agora aumentar. Só para dar um parênteses que eu achei legal, eu lembrei que na hora que você estava falando sobre a vida do empreendedor às vezes oscilar ali, que é normal, né? Eu acho que não tem como fugir muito. Sim. Mas uma vez eu tava estudando, vendo sobre isso, eu parei pra pensar. A vida de empreendedor, na verdade, não tem nem como não oscilar. E a vida em si, ela sempre vai ter esses altos, picos e baixos, até porque você para pensar no coração. Quando você tá naquela maquininha ali do coração, quando o coração tá numa linha reta, significa que a pessoa tá morta. Verdade. Então o coração ele bate, ele vai e volta. Então a vida é isso. A vida ela vai ter pico, vai ter caída, subida, caída, subida, caída. Porque se ela ficar sempre numa estabilidade, que não existe estabilidade, né? Você tá morto. Não tem como. Morre. A vida é isso. Ela te desafia. A emoção vem daí, né? Exatamente. Na barriga, aquela dificuldade de pensar o que eu vou fazer amanhã. Como que eu vou pagar essas contas? Que boleto ali, gente. Vê isso amanhã. É isso mesmo, mas vale a pena, esse tamanho de boleta, gente? Quem fez isso? Pedi não. Eu tenho uma solução, eles falam da solução, já sabe dessa, né? Não. Você compra no cartão de crédito, num banco digital, aí depois você vai e exclui o aplicativo. Porque você não precisa pagar. Você exclui a fatura, exclui o aplicativo, gasta o cartão de crédito inteiro em uma vez, exclui o aplicativo. Ninguém vai te achar, imagina. Ninguém te acha, né? Não tem aplicativo, não. Não. Aqui, ó. Exclui o banco, exclui minha fatura. Quem dera, né, gente, se fosse assim. Isso aí parece fácil, isso aí, viu? Mas... Vou pensar sobre. Vai que dá certo, né? Vai que, né? Parece só um homem de preto bateu na sua porta lá. Justiça. Polícia Federal. Mas é desafiador, mas é bom demais, né? É muito bom. Eu falo que a gente é novo, né? Um casal novo. Mas a gente olha pra trás... Eu tenho 22. 22? Quanto? Ai, gente. 22. 44? Mas quanta coisa a gente já viveu, né? Quantas experiências a gente já passou. E assim, a gente tem um perfil muito semelhante dos dois gostarem demais dessa parte de empreender, de novos negócios, de treinar a equipe. A gente ama isso. Ama. É movido, né? Literalmente. Então, desde muito cedo, a gente já focava muito nisso. Então, assim, eu nem consigo me ver numa vertente diferente, menos acelerada. Ele brincou da licença maternidade, mas quando eu penso de ficar 3 meses longe de negócio, eu fico, nossa Deus, só vivendo mesmo pra eu saber, mas eu fico doida de pensar de ficar distante. Mas a gente vive muita coisa. Eu ia compartilhar, por exemplo, quando a gente foi abrir a clínica, a gente abriu no início da pandemia. Não foi? Não, foi em novembro, perto. Só um parênteses legal pra você ver, ela fala sobre a gente crescer junto nisso, né? Eu trabalhava também numa empresa de tecnologia, ela trabalhava como dentista, né? Para outro profissional de outra clínica. Nós abrimos a clínica em novembro de 2019 e eu abri a Aerostato em janeiro de 2020.
Aí foi realmente próximo ali, 2 meses. Tudo Falou, antes da vamos... pandemia. E quanto tempo de casado vocês já tinham? Não, na verdade, nessa época a gente não tava casado, a gente tava noivo. A tava gente tá o quê? 7... Corta aqui. 7 anos. 7 anos juntos. E já faz 7 anos juntos, mas casados. Casado agora, casado em novembro. Recente. A gente abriu em novembro de 2019. Porque aí qual que foi a minha estratégia? Vamos abrir uma empresa em Divinópolis, porque ela não tem opção, ela vai ter que vir pra cá. Aí eu lacei de vez, entendeu? Foi estratégia. Você já tá morando aqui nessa época? Já, eu moro aqui há muito tempo. Eu mudei pra cá com 17 pra fazer faculdade. Eu vim pra fazer faculdade de engenharia da computação. Aí foi parte disso. Então, desde 17, 18 anos eu já tava aqui. E quando a gente teve esse pontapé inicial de vamos abrir aqui, inicialmente não era clínica, era só um consultório. Então, e na época no Costa Rangel, uma salinha discreta, ninguém, né? E eu já não conhecia muita gente, então ficava mais difícil ainda o processo. Ele começando a empresa, e assim, todo mundo empolgado, abri em dezembro, no início do ano, pandemia. Com um balde de água fria, né? Tinha feito todo o investimento, tudo prontinho, e os dentistas foram um dos primeiros a serem parados, porque a gente fica em contato com as vias aéreas do paciente diretamente. Eu não podia atender. Só casos de urgência, algo do tipo. E ali, pra mim, foi um choque. Porque, querendo ou não, minha renda vinha toda dos meus atendimentos. E eu tinha que pagar uma funcionária nova que estava aqui, N investimentos e tudo de uma vez. Então, assim, foi uma época que eu literalmente fui muito lapidada. Porque eu tive que me desdobrar e ter, como é que se diz? Muita inteligência emocional, equilíbrio para conseguir passar, né? Sem o nome pro SPC. Porque é complexo, né? Porque é difícil. Assim, quando você pode trabalhar, depende só de você. Igual claro, você vara à noite, vai à madrugada, você se vira. Mas quando você tá impossibilitado de fazer a única coisa que eu sabia, que é ser dentista, e aí? Então, assim, foi um período muito difícil e que eu tive que aprender a ter muito equilíbrio mesmo. E conversar com o fornecedor, ser muito aberta com... Olha, não tem como eu te pagar agora. E assim, pra mim, que vem de uma família muito tradicional, né? Meus pais moraram na roça, não tem grandes estudos, nada disso. Muito simples, os dois. Embora sábios, mas não com experiência de estudo, assim. Então, o que eles mais prezam são princípios. E um deles, olha, isso aqui é seu, isso aqui não é. Então, o que não é seu, você não põe a mão. Você me deve R$10,05. 5 centavos é 5 centavos. Então, eu vou te pagar desse jeito. Então, eu fui criada dessa forma. Então, isso pra mim foi uma fase que me doeu demais. Eu não consegui arcar com os meus compromissos. Então, vestir a cara ali, ir atrás, conversar, foi uma fase que eu tive, assim, muita experiência. E logo em seguida, a gente vem com outra bomba. Porque lá em casa, todo mundo muito saudável. E assim que decretou, né, a pandemia, assim, o lockdown mesmo, a gente descobre um câncer na minha mãe. Levei ela para fazer um exame de rotina. E aí esse exame começou a demorar. Pouco depois o médico me chama e me dá a notícia. Então, assim, isso me desestabilizou emocionalmente demais. E lá éramos 2 irmãos, né, eu e mais meu irmão, então eu já fiquei sem ele há um tempo atrás, ele era mais velho, em um acidente. Então nós 3 sempre fomos muito unidos. Então, essa notícia dela, visto a situação toda, acabou me deixando ainda mais aflita, né? Ele, lógico, muito parceiro, o tempo todo comigo. Mas, assim, foi uma correria. Operar com urgência, passou pelo processo de quimioterapia, aqui no João de Deus, né? Então, ela vinha toda semana fazer o tratamento. E tudo ao mesmo tempo. Então, assim, eu acho que esse ano em específico foi o ano que eu mais aprendi. Assim, graças a Deus, lógico, foi ele que sustentou, mas como eu aprendi. E é um momento que você fala, não quero mais, não vou mexer com isso, vou fazer outra coisa. Vou largar a mão, não vou tentar mais. É o que eu falo de, às vezes, certos processos, a gente não querer passar por eles. Então, esse processo ali eu não queria passar, mas ele foi necessário para me trazer a ser quem eu sou hoje, né? Então, assim, alguns processos imediatos a gente não entende. Mas, a longo prazo, a gente começa a entender. Então, ali não foi fácil alinhar tudo de novo, recuperar, reerguer. Foi muito trabalhoso, exaustivo, mas que deu certo, né? 1 ano depois, a gente abriu o novo investimento. Isso. E hoje já é uma clínica muito maior,
né, com vários profissionais que atendem. Graças a Deus é do jeitinho que eu tinha planejado, lá no centro da cidade. Hoje é outra coisa. Mas que jamais teria acontecido se eu não tivesse passado pelos processos que eu passei ali, sabe? Então, assim, o processo, ele Foi forjando você ali, né? Exatamente. E o, Ele é o essencial. problema quando a gente fala também de empreender é que as pessoas às vezes vê só a vitrine, né? Só o palco. Com Cheguei certeza. aqui, tô com isso, estou fazendo isso. Mas não sabe, às vezes, desses momentos, processos que a gente passa, situações que vai forjando, como você falou. E o legal é que você só rompe, aí é a maior dificuldade do empreendedor, que o empreendedor, às vezes, por ver esses processos, ele quer desistir. E desiste, na verdade. A maioria dos empreendedores desiste, larga o seu negócio, não consegue, porque é doloroso, é doloroso. Mas a coisa que a gente sempre ouve e vê o pessoal falando, a gente também passa por isso, é que vale a pena, né? Você tem que caminhar, vale a pena. Só que a questão é ser forte, não desistir, sair rompendo as barreiras, quebrando o muro e não pode parar, na verdade. Você não pode, porque sempre vai ter algo a mais te esperando. A gente acredita muito nisso, né? O processo, ele te lapida e ele te deixa grato. E, por exemplo, hoje lá eu tô na clínica, hoje eu não tava atendendo, eu tava só na parte de gestão, conferindo umas coisas, e minha mãe chegou lá de surpresa. Eu não sabia que ela viria hoje. E agora aqui conversando com você, eu falei, gente, poxa vida, quem diria que eu poderia viver esse momento agora? Dela chegar lá na clínica, toda empolgada, né, toda orgulhosa, aí eu vou chorar já, gente. E viver esse momento, entendeu? A gente não imagina. A gente tem que ter essa sabedoria que você falou, porque assim, ó, a gente vai passar por desafios, independente se está empreendendo. Só que qual que é a diferença quando a gente está empreendendo? A escolha é sua. Com certeza. É porque é o empreendedor que escolhe, né? Então, Exatamente. esse momento, é você que vai escolher se você vai continuar ou não, se você vai... Como você vai reagir naquela situação. Por exemplo, deu um problema com um colaborador. Ele chega para você e te fala, o que eu faço? Você que vai escolher, você que vai decidir, né? Igual você falou daquele que acorda mais tarde, né? Vai para a empresa mais tarde, tá escolhendo também, né? Claro. Então, assim, quando a gente passa por esse momento de você assumir a empreender, você tá assumindo riscos, né? O tempo todo. O tempo todo. Né? Exatamente. O tempo todo. E quando vem essa questão da pandemia, que é uma coisa que ninguém sabia mexer com isso, né? Ninguém. Foi novidade para todo mundo, né? A gente via acontecendo lá fora, não sabia, achava que aqui não ia ser nessa intensidade. Certeza, tava todo mundo preparado a gente foi sendo iludido, né? Ah, não, esse negócio não dura uma semana, não. Não dura um mês, então, pode assim, ver. 2 tem anos. um livro muito legal que fala da... Mas tem um livro que fala muito bem, que encaixa sobre o que a gente está conversando, que é a jornada do herói. Aqui no início você tem alguns desafios, né? Os filmes aí que tem Hollywood, que fala de super-heróis, segue esse ciclo. Vale muito a pena estudar sobre esse ciclo, né? A jornada do herói. E eu falo que no início você passa por uma aprovação e meio que você nega esse chamado, né? De empreender, de querer fazer e tal. E depois que você assume o chamado, você passa por uns desafios que são maiores, que são aprovações. Tem empresas que demoram um pouco mais tempo para ter essa aprovação. E tem umas que vêm meses depois, igual foi o caso de vocês, né? Então, assim, e depois que você passa daquilo ali, aí você começa a entender, né, o seu objetivo ali. Então, pega um filme, né? Vale a pena ler esse livro, ou pegar um resumo dele e depois assistir um filme que você já assistiu e ver nessas etapas. E depois observa como que essas etapas coincidem com a vida nossa de empreendedor, né? E aí você vê com duas coisas ao mesmo tempo, né? Um problema grave familiar, um problema grave ali no empreendedorismo e sem experiência. Não, eu nem sei qual que é o ponto que mais pesa aí de tudo que você tá falando. Agora, na hora que você vê, né? Graças a Deus, tempos depois, tudo que passou, né? Então, se a gente tivesse essa visão do futuro, a gente ficaria com menos ansiedade, né? Com certeza. Vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo, né? Mas será que a gente faria também tudo que tem que fazer, né? A gente vai ficar mais acomodado. Porque assim, todo mundo que eu entrevisto aqui que passou perrengue mesmo na pandemia, agradece hoje. Não, agradeço o que aconteceu comigo. Sim. Porque eu inovei meu negócio, eu mudei de negócio, eu mudei de área, eu cresci, aconteceu aquilo. Mas por quê? Porque a gente, sob pressão, a gente vira outra pessoa. Vira. De novo, a necessidade, né? A necessidade te tira de lugares, a necessidade te tira da zona de conforto, na verdade. E chega momentos que a gente começa a viver a zona de conforto, em qualquer área.
empreendendo, tô ganhando meu salário, tá pagando as contas, sobrando dinheiro, tô podendo viajar, gera a zona de conforto. E às vezes a necessidade te tira desse momento. Então a pandemia gerou necessidade em muitos empreendedores. Quantas empresas fechou, infelizmente, né? Tivemos momentos ruins aí. Mas gera necessidade, é aquela questão da decisão. Tô fechando aqui, mas o que eu posso fazer agora pra jogar? Vou pra esquerda ou pra direita, mas eu tenho que fazer algo. E há oportunidades, né? A gente fala que também a pandemia, por mais que foi triste, foi complicado, né? A gente fala sobre a área dos negócios, mas também você pode ver que tem muita gente que se reinventou. Teve muita gente que rompeu nesse meio porque gerou essa necessidade, precisou, de alguma forma, se virar nos 30, né? Que a gente fala, né? Precisou trazer esse acontecimento. E o legal quando a gente fala, você falando assim de processo, de crescimento e tudo mais, eu levo uma coisa muito comigo, que é uma frase, né? Um momento, na verdade, que é erra rápido, erra um preço a uma velocidade de uma Ferrari com um preço de Fusca. Então empreender é isso, você tem que estar validando, testando, aprendendo a todo momento para você conseguir chegar quanto mais rápido no seu objetivo. E é importante, você vai quebrar cara, você vai patinar, você vai querer desistir, vai sambar, mas no final a gente sabe que é gratificante quando você começa a romper. Gostei dessa aí, errar na velocidade da Ferrari, mas o custo de Fusquinha. Preço de Fusquinha. Preço de Fusquinha. É porque se... E tem aquela outra também, né? Você erra rápido, porque a gente veja que corrige rápido. Aprende quando errou, né? Com certeza. Eu tinha muita dificuldade com assumir o erro, com errar. Depois que eu entendi que tem que errar para você aprender, né? E corrigir o erro, claro, né? Sim. Aí, a partir do momento que você corrige o erro, você cresce. Você vai subindo no degrau, né? E fica mais forte. Já, às vezes a gente posterga, né? Você percebe que tá errado e... Não, agora mesmo eu resolvo isso aí. Eu vou... E aí esse talvez é o nosso maior erro. Exatamente. E você sabe que isso aí, na verdade, é uma construção nossa? É uma construção, assim, na verdade, uma mentalidade, né? Que a gente foi acostumado nos nossos antepassados, família, pai, escola, tudo gera pra gente não errar. Porque quando você trabalhava, ou trabalhava pra alguém, você tinha que fazer, executar. Se a pessoa mandava assim, olha, pega isso aqui, coloca aqui, você tinha que fazer isso. Então era uma coisa que pra nós era natural. Obedecer, a gente não gostava de errar. Então, por exemplo, óbvio, lá em casa não foi assim, mas existe muito disso que você vê o pessoal falando. O menino lá fazia uma prova, tirava nota 9, 10, o pai virava e falava assim, não, ok, fez mais que obrigação. Não fez mais que obrigação. Passei, fiz por cima também. Não falava nessas palavras, né? Mas você não fez mais que obrigação, você tem que passar, você tá ali pra estudar. Então isso gerou também em nós uma cultura de não errar. E hoje, se você quer crescer, não tem como você tem que, na verdade, pra você crescer, você tem que errar. Não errar porque você quer, tá? Errar porque acontece, é no processo. Não existe alguém que vai sempre acertar. Você não erra porque você quer. Você erra porque é um processo. E aquele negócio, seu negócio também tá perfeito demais, quando você abre já tá tudo 100%, existe também aquela frase grande lá, aquela alta que é, se você já abriu um negócio e tá tudo perfeito, você abriu ele tarde demais. Já tem gente aí arrebentando, você já abriu ele tarde demais. É verdade, que quem vem na frente apanha pra caramba, né? Então assim, já tem gente ganhando dinheiro aí, fazendo acontecer porque fez isso. E é importante a gente trazer essa cultura, sabe? Eu vim de um mundo da tecnologia, onde a gente aprende sobre isso. Sobre errar na velocidade de uma Ferrari, um preço de Fusca, a ter a liberdade de errar, porque ter liberdade de errar e trazer essa cultura para dentro do time, traz uma cultura de poder testar. E só acerta quem um dia testou, quem um dia tentou. Só que também só erra quem tenta. Então, quando você traz essa cultura pra você, e é nós como empreendedores, eu falo, por exemplo, 29 anos, né? Mas eu vim de uma cultura que eu era eu não posso errar. E não falando familiar, mas emprego e tudo mais. A gente tem essa mentalidade, né? Ainda mais quem é ainda mais velho que eu, tem mais idade, a gente tem mais mentalidade ainda sobre isso, não posso errar. Foi o que você falou, eu tinha dificuldade em assumir erro, em errar. E quando a gente começa a entender isso vira uma chave, porque o seu time só desenvolve quando ele tenta algo novo. Como que cria startup, como cria, sei lá, Spotify, Airbnb, Uber, testando, você tem que validar. E como que você erra? Testando. Então, assim, só não erra quem não testa, só não erra quem não tenta. Então, não também cresce, né? E não cresce. E só cresce também quem tenta. Então, por isso a gente tem que estar vulnerável a isso. Não que eu quero errar, mas eu preciso testar. E, na verdade, no final das contas, eu não tô errando, eu tô aprendendo. O que eu aprendi com esse momento aqui que não deu certo. Tem um livro da Carol, eu cito ele muito nas palestras, ele fala sobre mindset, né? Mindset fixo e de crescimento. Então, uma pessoa que está com medo de errar, ela está com mindset fixo.
é que é a pessoa que está arriscando, que está sempre inovando, está com mindset de crescimento. E ela fala que começa justamente na época de criança. E ela fez uma pesquisa com crianças, colocava as crianças lá para montar o quebra-cabeça. E aí sugeriu que quebra-cabeça fácil para todas as crianças. E a maioria, quase todos, montavam os quebra-cabeça. Aí ele perguntava assim, quem agora quer um quebra-cabeça mais difícil? Aí ele começava a separar quem quer e quem não quer. E quem não queria tem uma ligação com ser muito cobrado em casa. Né? Então, assim, esse excesso de cobrança, de estar dando muito certo e tal. Então, ele não queria por quê? Eu tenho medo de errar e de ser cobrado por causa disso, né? Só que a gente começa a absorver isso na vida da gente de forma, assim, sem a gente perceber. E aí começa, por exemplo, uma empresa que tem mais tempo, uma pessoa que está investindo mais tempo, começa a cair nesse problema. Ah, não vou mudar não, porque o time que está dando certo, a gente não se mexe. Um time que tá ganhando... tá ganhando, não se mexe. É. Aí entra onde? Nesses problemas, né? Que a gente, às vezes, para de crescer, para de errar. É o famoso comodismo de novo, né? É. Porque o time que não tá ganhando, você não mexe, depende do quanto você quer ganhar. Às vezes tá cada um com 3 pontos, só que você precisa de mais gol que o outro pra ganhar. Você tem que ganhar demais, então você precisa mexer em alguma coisa. Porque é aquela também, né? Se você sempre faz o mesmo, não adianta você fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente. Pode estar ganhando, pode estar ganhando. Mas não adianta você continuar fazendo aquilo se você ainda quer resultados a mais. Você tem de alguma forma romper. E você precisa de alguma forma testar, validar, enfim, arriscar. Isso é doido na área do empreendedorismo. A gente tem que saber que, assim, pode acontecer e vai acontecer coisa errada, né? Um grande... Eu até falo que errar é humano e desumano é quando não corrigir o erro, né? Porque vai acontecer. Né? Então, se a gente corrige e aprende... Agora, se você erra todo dia pelo mesmo problema, né? Aí vira burrice, a gente já fala. Vai ser direto, aí já tá virando tolice, né? Às vezes acontece, né? Que, não, mas não é possível. Né? Igual, acontece muito em acidente de trabalho. Às vezes acontece um acidente, não foi pensado sobre aquilo, aí a pessoa não investe na segurança para evitar aquele problema. Acontece de novo. Mais um. Vou te contar um caso, uma vez numa rotatória, né? Na esquina da minha loja não tinha rotatória. Sempre tinha acidente. Aí, um dia colocaram a rotatória, acabou os acidentes. Né, assim, minimizou demais os acidentes, assim. Sim. Praticamente acabou. É aquele negócio, né? Então, assim, existia um problema, né? Era evidente, demorou a resolver e tal. Agora, faz isso na empresa. Todo dia dá um problema, todo dia sai um cliente satisfeito, todo dia acontece uma coisa. Mas é por isso a importância, por exemplo, você tá perto, porque a Sara, por exemplo, ela é muito boa nisso, muito boa. No sentido de resolver. Você tá conversando e muitas vezes a pessoa só olha o problema, né? Nossa, eu tô com um problema. Tá acontecendo isso. E vai dando vazão, vai perdendo cliente, vai acontecendo aquilo. Tá, mas e aí? Vamos resolver. Como que eu resolvo esse problema? Porque o problema sempre vai ter. E eu falo dela porque ela tem muita facilidade nesse ponto. É difícil você ver ela falar assim, eu tô com um problema aqui e abraçar o problema. Ela é literalmente ação, ó, tá com problema, vamos resolver. Pra onde a gente vai? Eu prefiro ser mais resolutiva do que jogar lenha no problema, né? Vai resolver. E eu vou te falar que isso aí foi uma das coisas que mais dificultou de eu mudar de nível no empreendedorismo. Porque eu era o contrário. Meu foco era no problema. E aí, depois eu entendo também, pelo meu perfil do Enneagrama, né? Eu fui estudar autoconhecimento e fui entender. A gente se choca com tanta coisa quando a gente faz isso, né? Nossa senhora, depois que eu reconheci, não, mas é isso mesmo. Hoje eu falo, assim, como exemplo, né? E eu me pego de novo caindo para que caminho. Por exemplo, eu tô com um problema. Aí tinha um colaborador que vinha com a solução. Aí eu passava outros 3 problemas que podia acontecer com aquela solução. Que meu foco era muito o problema. E o que você falou, eu já tinha percebido na nossa conversa aqui, o seu foco na solução. Por quê? Aí eu comecei a fazer uma coisa diferente depois. Eu falei assim, tá com um problema? Então traz para mim 3 possíveis soluções para me escolher uma. Isso mudou minha vida. Porque aí eu desenvolvo a criatividade. Se a pessoa traz uma ideia e ele executa aquela ideia, é como se fosse uma coisa dele, ele quer provar que vai dar certo, ele tem mais engajamento no negócio, mas eu fazia totalmente o contrário. Então, essa característica sua prova, né, que em tão pouco tempo você teve mais resultado, teve bastante resultado, e cresceu pós um grande problema da pandemia ali. Mas por quê? Porque você começa a procurar soluções. Essa questão catalisa bastante. Até lá na clínica mesmo com a equipe, eles já estão com essa cultura. Sempre que vão chegar para relatar, agora não é mais tanto para mim, né? Tem um gerente, mas eles chegam com o que está acontecendo, mas já chega com uma solução. Com opções de melhoria do que pode ser feito.
Você fala, Fica muito mais beleza. leve, não fica? A gestão. Isso. E sabe o que a gente aprendeu, né? Vou copiar aí que a gente dá Ctrl-C e Ctrl-V em algumas frases, né? A gente tá sendo Da mentorado. ferragem eu copiei aqui. Essa é boa. Essa é Mas a mente, que é capaz de trazer o problema, ela é capaz de resolver aquele problema. Então, às vezes, a gente fica muito preocupado em a gente querer sempre dar a solução. E, na verdade, a pessoa que conseguiu ver aquele problema, ela tem o poder de resolver, trazer a solução. Porque, às vezes, a pessoa não consegue ter o leque para ver. Esse negócio falou, traz 3 soluções para mim. A Sara tem muito isso. Vai falar comigo? Não quer saber problema. Que tá, vai me trazer, mas me traz uma solução. Por que adianta jogar o problema no meu colo aqui? Porque a nossa mente tem esse poder. A mente que tem um poder para criar o problema, ela também tem um poder para criar a solução. Mas aí eu já observei 2 coisas, que era em mim e talvez você já tenha naturalmente o oposto. Eu era muito centralizador, então eu tinha que acompanhar tudo. E também mais por questão de insegurança, que também eu fui aprendendo também. Ninguém vai fazer tão bem quanto eu vou fazer. Aí eu travava isso. Aí a partir do momento que eu comecei a ver essa chavinha, aí eu já comecei assim, não, eu quero alguém que faz melhor do que eu. Exato. Isso aí. Aí já mudou também. Entendeu? Então, é uma questão que eu acho que a gente tem que sempre refletir. Se a gente fica procurando pessoas nesse olhar que ela não é tão boa, às vezes falta autoconfiança para confiar nos outros. Sim. Porque se você não confia em você mesmo assim, com certeza que isso vai dar certo, como que você vai inspirar isso para a equipe? Como que você vai... vamos bater a meta, vamos vender lá, vamos fazer uma estratégia de marketing lá. Se você, não sei se vai dar certo, o pessoal vai fazer um negócio para montar mesmo, né? Aí se você vira para ele e fala assim, aqui, eu tô querendo fazer um marketing lá, na clínica lá, mas eu acho que não vai dar muito certo, não. Não vende, né? Você já veio com uma tristeza no coração ali. Equipe, vende? Não. Só que a gente erra muito nisso, né? Então, assim, todo empresário erra muito. Agora, quando você tem muita certeza que o negócio vai dar certo, você inspira, né, as pessoas. Exatamente. Então... É por isso que a gente não pode parar de se autoconhecer. Quando você começou a falar sobre essas questões, nossa, é tanta coisa. E quanto mais a gente começa a aprofundar, a gente vê que o mar vai se abrindo, que a gente precisa ainda saber, né, ingerir de conhecimento. Como a gente já melhorou depois de fazer tanto curso, agora também mentoria, a gente nunca parou, né? Mas quanta coisa a gente melhora. Identificar os pontos nossos que são positivos, que são negativos, onde você tem que melhorar, onde não tem. Porque existe aquela questão cultural de, não, eu não sou assim não. Você que tá falando, eu não sou assim não. Assim, vou morrer assim também. De não reconhecer ou de não aceitar a mudança, e isso trava a evolução, né? Então, se conhecer a gente como dono do negócio e que quer inspirar pessoas, é fundamental a gente ter um autoconhecimento muito grande. Eu vou te fazer uma pergunta para responder rápido, sem pensar, hein? Ai, Jesus, amado. Falando de autoconhecimento, você troca tudo que você conhece por tudo que você ainda não conhece? Caraca! E ele falou para não pensar. Já pensou? Já pensei. Se eu troco tudo que eu sei por aquilo que eu não sei. Por tudo que você ainda não sabe. Não sei. Nossa, eu não trocaria, não. Não? Não trocaria. Apesar de que eu sei bem menos do que eu não sei. Isso é verdade, então trocaria. Faz sentido. Eu não sei a resposta dessa pergunta, não. Eu sei bem diversas menos. vezes eu já pensei. Das várias vezes eu concluo que eu trocaria, porque... Na verdade, eu diria assim, o que eu vou ganhar com isso? Se a proposta for boa... A Sara, ela... O que eu vou ganhar com isso? Se a proposta for boa, eu troco. Porque assim, com certeza a gente tem muito para aprender, né? Tem muito para aprender. Só que, será que eu vou ser feliz com o que eu vou deixar de aprender? Mas essa pergunta é interessante, faz você pensar, só que em contrapartida a gente também tem que pensar, aí a gente volta para é uma pergunta interessante de pensar, mas a gente volta para algumas premissas, né? E também tudo aquilo que você chegou, até onde você chegou, tem a ver com tudo que você passou, né? Então sempre é importante ter essa bagagem, mas estar aberto para as novas. Entender novo conhecimento, entender novas linhas, novas frentes. É uma escolha quase que impossível, né? Se você deixar de saber o que você sabe, para conhecer o que você não sabe, você vai se tornar outra pessoa, com certeza. Com né? toda certeza. Aí muda. Mas é uma coisa pra gente pensar, né? Se a pessoa de cara fala que não, é porque talvez ela acha que ela já tá no limite do conhecimento, né? E que é muito... É verdade, finito faz ainda, refletir, né? Faz. A primeiro momento eu pensei, nossa, custei saber com alguma coisa se eu vou largar. Foi tanto tempo pra aprender, né? Aí, em contraparte, peraí, ainda falta tanto. Eu só tô pensando assim, gente, tem tanto bilionário no mundo, se eu entendesse o que eles entendem, eu acho que eu já tinha virado a chave. Eu preciso jogar o meu fora pra entender o que eles entendem. E você parece com um milionário, alguém já te falou? Então lá vem.
Sabe falar que eu pareço? Não só pareça... Que fique. Mas eu não falo com você, não? Não, tem não. Não? Tem cara? Uai, eu acho. Deixa eu ver meu bolso Não, aqui, mas tá você não pode quase. trocar o M aí, não? Me falaram que eu pareço o Elon Musk. Então, é isso que eu assim, ia falar, ué. não falaram que eu pareço o Elon Musk. Hã? Tô quase igual. Ele que eu ia falar mesmo. No dinheiro, tô quase igual. Aí, ó. Tá casada comigo mesmo? Só o mais rico do mundo. Quem Que a dera. conta que eu tenho às Mas 10 eles não tá falam, já batendo me falaram umas Mas eu duas tô olhando vezes. assim, parece mesmo. Ah, não, esse aqui é... Tô pelo caminho, né? Você tá assistindo ele de vez em quando, De vez em seguindo os quando, vídeos. tento e tal, trazer pra mas- perto, ver se eu Esse consigo negócio. chegar ali. Mas por enquanto eu tô só o dinheiro. Mas 10% dele eu acho que eu ficaria satisfeito. É. 10%. 10. Do homem mais rico do mundo, né? Claro. 10% tava legal. Você tá andando com carro elétrico já? Não, né? Ah, ainda não, né? Não gasta combustível, tá caro. É, ajudar a economia do país, né? É. Mas é isso aí, gente. A gente tem que refletir, né, a cada dia sobre nós mesmos, né? Sim. E voltando aqui à palestra que eu falei dos 5 pilares, né? Uhum. O último pilar, né? Eu falo que é o pilar das vendas, né? O pilar do gestão de financeira, gestão de processos, né? O último, o autoconhecimento e a questão do... Falhou de novo aqui. Você tá olhando o ar? Anota pro corte aí, tá? Pessoas. Então, eu falei naquela palestra dos 5 pilares, né? Uhum. Vendas, financeiro, processos, pessoas e autoconhecimento. Então, por exemplo, às vezes a gente não pensa no autoconhecimento, mas se a gente focar nessa questão do autoconhecimento e voltar nos outros pilares, você vai ver que você pode vender mais, você pode ver que você pode gastar menos, né? Com certeza. Você pode ver que você pode melhorar para lidar com pessoas Sim, e com processos, né? sim, Então, sempre eu acho que é um ciclo que a gente tem que estar ali repetindo, né? sim. E eu queria aproveitar e te pedir, né, para você primeiro, Juan, você começou falando, né? Qual que seria uma dica de ouro aí para quem está começando hoje a empreender? Pode ser na sua área, né, ou qualquer área que seja, mas aquela pessoa que está passando um perrengue, começando ali, o que você tem para passar de dica de ouro? Aqueles fé. Mentira. Óbvio, fé é o primeiro. Aqueles agarra em Deus que vai dar certo. Mas, óbvio, sem tirar isso, né? A gente acredita muito nisso, é brincadeiras à parte, mas a gente acredita muito nisso. Eu acredito que muito da construção que a gente tem, do que a gente fez, tem sido dele, por ele, sabe? E a gente fala de Deus, que isso é um pilar na nossa vida. Mas sobre empreender e criar um negócio, um dos pontos que mais me chama a atenção é disciplina, execução e foco. Disciplina, execução e foco. Acho que essas 3 palavras é o que define uma caminhada do empreendedor. Com certeza, se você tiver disciplina, execução e foco. Com certeza. Porque aí você vai, se você está focado, você vai ver novamente o que você tem que fazer, você está disciplinado fazendo ali, com certeza o resultado vem, né? Com certeza. E você, Sara, o que seria uma dica de ouro? Eu ia fazer um controle. Tô brincando, não vou copiar. Até a gente pensar, viu? Você ficou mais apertado agora, né? Que a pergunta Até a gente pensar agora. Agora a dele ficou muito legal. Deixa eu tentar. Tô brincando. Não, mas assim, de coração, eu acho que o principal é você saber onde você quer chegar. Se você não souber onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, onde você quer chegar tem que estar muito bem estabelecido. O Juan falou sobre fé, e fé é você crer naquilo que você não vê. Então, talvez você saiba onde quer chegar, mas isso não é algo palpável imediatamente. Mas vai chegar. Isso é acreditar. E quando a gente acrescenta com a disciplina, execução e foco, não tem como dar errado. Vai ter os altos e baixos? Vai, mas segue que vai dar certo. Com certeza. Volta, né, na questão da fé, volta na questão do propósito, de você enxergar lá na frente, né? E acreditar mesmo, né? Porque se você fala assim, eu quero ser aqui lá, mas eu acho que eu não vou chegar lá, não. Será que você vai chegar? Não vai. Né? Se você Já não pensou acredita, dessa né? forma? Não Você vai. já tá pensando limitante, né? Sim. É bem interessante, viu? Realmente, isso aí é importante. Você ter a visão clara de onde você quer chegar, porque com certeza você vai ver elementos, né? É igualzinho assim, se também você chega e fala uma coisa, aí a Sara quer te provar que aquilo não vai dar certo, né? Não, essa ideia não vai dar certo, não. Ela vai começar a arrumar elementos para provar que não tem jeito. E você vai arrumar elementos para provar que tem Dá jeito. certo. Então é isso. Agora, se você acredita que vai dar errado, você vai ficar só procurando problemas para justificar que vai dar errado. Sim. E tem muitos empreendedores aí nessa pegada, né?
Ah, não dá certo por causa do governo, não dá certo por causa daquilo, não dá certo por causa disso, por causa daquilo, da concorrência. Se fosse assim, ninguém rompia. E já tem outros que estão ao contrário, né? Não, tem que ter um jeito, tem que ter um jeito, tem que ter um jeito e tá arrumando um jeito. Né? Exatamente. E o esforço é o mesmo. Para você pensar positivo, né? Falando de um jeito mais raso ou negativamente. O esforço é a mesma demanda. Então, não paga pra sonhar, né? Eu acho que deve ser até mais esforço pensar no problema, viu? E tira energia, não tira? Tira energia, é verdade. A gente sai arrasado, né? Dependendo do que acontece, né? É verdade. Acho que arrasa a gente, tira aquela esperança, né? E quando você tá com, assim, sei lá, iludido que vai dar certo, vamos falar que é iludido, você não acaba o seu entusiasmo, né? Com certeza. Você tá no final do dia ali, muito cansado fisicamente, mas você tá realizado. Não, eu fiz alguma coisa, eu dei mais um passo, né? E se eu puder acrescentar uma dica, eu acrescentaria que é tomar cuidado com as pessoas que estão ao seu redor. Com quem você convive. Fantástico. Porque quando eu falo sobre fé, que é ter a certeza daquilo que você ainda não viu, a clínica foi um exemplo muito grande disso. Quando eu rapidamente entrei lá na clínica, era uma casa destruída, literalmente, porque eu refiz ela do zero. Até a minha arquiteta brincou aqui, o que você acha da gente ir para um outro lugar? Olhei pra ela e falei... A vigilância foi lá, né? Olhar pra nós. Assim, todo mundo me aconselhou. Falou, você vai gastar dinheiro demais. Eu olhei pra todo mundo e falei, gente, é aqui. Eu já consigo ver os pacientes. Eu já consigo ver a recepção interna, já consigo ver... Eu falava isso. Então, eu tinha certeza do que eu ainda não conseguia ver. E quando você tem um ciclo de pessoas ali ao seu redor, pelo menos as 5 pessoas mais próximas de você, que são pessoas que te inspiram, pessoas que sonham, pessoas positivas, pessoas que te motivam, é outra coisa. Agora, se o seu ciclo são pessoas que te desanimam, pessoas que não sonham, infrutíferas, provavelmente você é mais um integrante forte a ser como essas pessoas. Então, a gente tem que prestar muita atenção com quem a gente convive, né? Eu acredito demais nisso. Principalmente assim, você tá passando por um desafio. Vou dar um exemplo de casamento, tá? O casamento tá com algum problema. Se você compartilhar com alguém que separou, o que vai te explicar? Vai te induzir a largar. Porque é a experiência que ele tem, né? E é claro que as experiências são diferentes. Sim. Né? Não quer dizer que os motivos são os mesmos, né? As experiências são diferentes. E a gente, às vezes, cai na mesma vala, né? Agora, você vai conversar com outro que passou por isso e fala, cara, peraí, vai passar, são fases, são etapas, né? Por exemplo, se alguém conversar com você hoje sobre um grande desafio na empresa, você contar seu caso, olha, quando eu comecei foi assim, e olha onde que eu tô hoje. Sim. Da mesma forma, você vai falar a mesma coisa. Exatamente. E aí, assim, a pessoa já tem, peraí, eu vou ouvir, porque rompeu, vocês conseguiram, né? Uhum. E aí arrumaram formas para conseguir. Agora, você vai conversar com outro que desistiu no início, ele vai falar sobre a experiência dele. É difícil, vai falar sobre todos os problemas. Eu acredito demais que isso é importante. A gente tem que... Igual o carro, vai trocar de carro e pede opinião. Todo mundo vai te falar, não, esse carro aqui rouba muito, esse aqui tem isso, esse dá problema. Mas sempre vai ter um defeito, o cara é mecânico, o cara entende de venda de carro, muitas vezes não, mas todo mundo dá palpite, né? É verdade. Isso é doido. Então aí entra também naquilo que nós falamos nos bastidores, né? Vai vir um neném, vai nascer, todo mundo vai te dar um palpite. E vários palpites, demais, você vai ver. Antes, né? Já tem bastante. Demais, não, mas você tem que fazer isso, não pode comer isso, você tem que beber aquilo e tal. É um monte, certo? O meu, eu vou te dar um também, todo mundo tem que dar, eu vou te dar um também. Curte cada segundo, que passa rápido. É só isso. O resto... Tá passando, viu? Tá passando. Pro 6º mês aí já tá... Isso aí, daqui pra frente, gente, vocês têm muito motivo para poder acelerar mais os resultados, sabe por quê? Porque é grande demais esse motivo. Sim. Na hora que Com certeza. Tem dia que eu tô, assim, muito cansado, às vezes com algum problema, né? Eu lembro do meu motivo, né? Minha família, minha esposa, minha filha. O gás volta. E você fica, assim, imparável, né? E isso é legal que na verdade, o conselho que a Sara deu, né? Que é o propósito, é ter um propósito. O propósito é isso, né? Você tem que olhar ali, qual que é o seu propósito? O propósito muitas vezes não é uma empresa. A empresa é uma ferramenta. Tem que saber qual que é o propósito. E muitas das vezes a pessoa se prende àquele negócio que ela tá querendo fazer e não deu certo. Mas você tem que ter o propósito definido, porque isso faz com que você tenha vários tipos de ferramentas ou alternativas para chegar no propósito. Por isso que empreender é importante você ter esse propósito, né? Onde que eu quero chegar ali? Eu gosto de falar, eu sempre começo a palestra falando do propósito e do para quem. O propósito é esse, né? O meu surgiu um propósito quando no autoconhecimento eu percebi muitas mudanças em mim e possibilidade de mudança. Uma é falar em público. Era impossível falar em público. Era impossível. Mentira! Era impossível gravar um podcast. Super bem. Eu era totalmente comunicativo. travado. Totalmente, assim, demais.
E quando eu descobri que era possível, e tinha uma pessoa lá na equipe, lá, tem muito carinho com ele, eles falavam que ele não falava nada, e na época ele falava muito, eu falei, não, você conseguiu, eu consigo também. Não, mas eu também era assim, você acredita? É, Eu ficava trancado no quarto. é mesmo? Luan, super Eu ficava tímido. trancado no quarto. Eu o dia inteiro era trancado no quarto, não gostava de conversar. Super, super tímido. Só com a cara no livro. E o tanto que isso prejudica, né, na vida Nossa, toda, demais. né? No relacionamento, prejudica nos negócios, seja Sim. empreendendo, seja como colaborador, em toda a área, É né? verdade. Aí a gente, é uma coisa que destravou, e aí surgiu um propósito, agora eu quero ajudar outras pessoas, né? Então, assim, aí fico, né, com essa vontade, né? Eu vejo uma pessoa, a gente às vezes fica até chato, querendo falar, oi, faz isso, porque a gente vê a possibilidade que talvez a pessoa ainda não enxerga, né? Sim. Então, eu vejo esse propósito. E quando a gente entende o pra quem, mas pra quem que eu tô com tanto esse esforço, né? Que é pra minha família e tudo, então a gente fica Exatamente, legal. forte com isso aí. Verdade. Então, vocês vão ter um pra Dá um quem. Já gásinho tem um ali, pra né? quem muito Vamos fácil ter um aí, pra né? quem? Um porquê muito forte aí. né? Sem ela, a gente já tinha bastante. tinha um Agora, eu acho que pra com quem? ela. Vai ter 2 pra quem? Eu tô lembrando aqui da sua amizade, né? Quando as duas crianças crescerem e brincarem juntas, aí fica um negócio muito legal, que a gente nos observa naquelas crianças, É né? verdade. E Então, agora que eu tô pensando, acho que a diferença de idade de uma pra outra vai ser igual a minha com a Dadá. é interessante como que os ciclos se repetem, Vão né? se renovando. É verdade. É muito legal. Aqui, fiquei emocionado de ver o vídeo, muito legal. Eu vi, assim, o tanto que vocês têm essa amizade sincera, forte, né? Sim. Eu vi o foco ali na solução. Peraí, se ela não pode vir aqui, eu vou lá. Isso é, né? Um Atitude, né? O que você falou, execução, né? Então, o Exatamente. foco, a execução, muito legal. Quero parabenizar vocês, né? Nesse caminho do empreendedorismo, né? Obrigada. Esses desafios. Deixar aqui a porta aberta para outras novidades que vocês tiverem, trazer aqui pra gente aqui. Vai ter uma aí quase saindo do forno. Ah, é? Novos negócios aí quase saindo do forno. Aí, ó. Essa acabou Um de mês ficar em pouquinho vai pronta. acabar a sair outro É negócio mesmo? aí. É um mês não, daqui uns 10 dias. Ó. Já Outro negócio nosso saindo do volta forno pra aí. roda. Aí já conversa de novo. Então, aí já pode voltar aí pra gente fazer um outro episódio aí. Daqui a porque pouquinho sai outro negócio nosso. aqui é feito pra novidade, entendeu? As novidades boas, quentinhas, que é melhor ainda, entendeu? Essa é boa. Vince. Essa aí Quente. vai ser top. Foi muito legal, muito divertido, tá? Quero agradecer, gratidão a presença de vocês. Deixar esse espaço aberto aqui para uma outra ocasião a gente continuar esse bate-papo de negócios, né? De criança, de família. De família, mas assim, eu que agradeço. Fiquei muito honrada de verdade pelo convite. Agradeço a Vitória, agradeço vocês pelo convite. Foi um bate-papo muito bom. Até esqueci que a gente tá gravando, literalmente. Fico de portas abertas também para o que você precisar. Quiser conhecer nossas empresas, vamos lá. Vai ser um prazer receber vocês lá também. Com certeza. Foi muito gostoso estar aqui. Foi uma troca muito gostosa. Muito legal. Pra mim também, digo mesmo, né? Foi excelente. Eu acho que foi muito produtivo. Eu acho que esse bate-papo é enriquecedor, na verdade, para nós, principalmente tá sentado aqui, para quem ouve esse propósito seu de levar conhecimento, de levar motivação e direcionamento para o pessoal. É importantíssimo. E também as portas estão abertas, né? Como você diz. Se precisar de nós também, estamos à disposição. Com certeza. Então, gratidão pela presença. Quero agradecer a todos que assistiram ou ouviram esse episódio. Convidar a compartilhar com o seu amigo aí que tá passando um perrengue, que tá precisando aí de uma motivação, né? É isso aí. Ou tá querendo rir um pouquinho também, que a gente fala umas coisas engraçadas aqui. Ou então que tá aí, né?